E se você pudesse ter dois corpos, um para estudar, outro para trabalhar, e ainda sobrar tempo para jogar? No vídeo de hoje você vai ver o início da jornada de um cara comum, que despertou com uma habilidade que pode mudar tudo: clonagem. Essa é a leitura de caça automática com clones, aqui no seu mangá. Junmo Kang ficou olhando surpreso. O garoto sorriu e explicou que estaria caçando em ambos os lugares. A cena muda para um homem sentado em seu escritório. Perguntou se seu cliente possuía a habilidade de clonagem. O homem vestido como um ninja confirmou. O CEO Junmo pediu para que ele demonstrasse sua habilidade. O desperto ergueu dois dedos e concordou. Duas ilusões surgiram ao lado. Relâmpagos brilharam no escritório e, de repente, quatro cópias do dono da habilidade apareceram atrás dele. O agente sorriu satisfeito. O clone puxou uma espada de trás das costas. As duplicatas apontaram a arma para o próprio mestre. O gerente arqueou as sobrancelhas e pediu que parassem. Mas a cópia balançou a lâmina. Várias espadas atravessaram o caçador diante de Junmo. Ele cobriu o rosto com a mão, horrorizado. O cliente pediu calma. O homem o encarou com tensão. O desperto passou a mão pela lâmina e explicou que não era real. O CEO tentou tocar a espada, mas sua mão simplesmente atravessou. Em seguida, os clones se desfizeram em fumaça branca. O dono da habilidade disse que era uma ótima técnica para distrair monstros. O agente cobriu o rosto com a mão, suspirou profundamente e afirmou que já havia visto o suficiente. Agora, o gerente abriu a boca em choque e concluiu que antes realmente se tratava da habilidade de clonagem, definitivamente ligada a ilusões. À sua frente estava sentado um duplo do personagem principal. Junmo se recordou de quando segurava o contrato em mãos. Em sua lembrança, até mesmo a cópia havia bebido um copo. O homem rangeu os dentes e percebeu que jamais havia visto algo assim. O CEO levantou o olhar e supôs que fossem gêmeos. Sang-woo fechou os olhos e riu. O garoto apontou para seu clone e considerou aquela uma suposição razoável. O jovem então colocou a mão sobre o ombro do duplo. Com expressão indiferente, explicou que sua habilidade podia até ser confundida com outra, mas não era. O desperto arqueou as sobrancelhas e disse que possuía outra cópia, mas que no momento estava no centro de treinamento. O agente abriu a boca em surpresa e perguntou se clones realmente conseguiam desenvolver músculos. Mostrando o bíceps, o caçador confirmou e acrescentou que seu corpo também se fortalecia graças a isso. O gerente percebeu que seu cliente podia aumentar seus atributos com a ajuda das duplicatas. Levando a mão ao queixo, Junmo achou aquilo impressionante e concluiu que esse homem tinha um enorme potencial, pois sua habilidade era totalmente incompatível com a classe F. O protagonista apoiou as mãos na cintura e retomou o assunto do campo de caça. Sang-woo levantou as mãos e perguntou se poderia haver problemas por uma mesma pessoa entrar em dois lugares ao mesmo tempo. O homem arqueou as sobrancelhas e respondeu que sim, pois havia registro na entrada. O garoto deixou lágrimas escorrerem, percebendo que seu plano não funcionaria. Apontando para trás, o CEO prometeu conversar com a associação para tentar resolver o problema e pediu que o cliente fosse com ele registrar a pulseira e mostrar sua habilidade. O garoto coçou a cabeça e avisou que não poderia usar o poder até a noite seguinte, devido ao tempo de recarga. Observando-o ao lado do clone, o agente sugeriu se encontrarem no centro dos caçadores dentro de 2 dias. O gerente pegou uma caneta e se lembrou do contrato. O estudante levantou o selo e lembrou que já o havia deixado nos documentos. Junmo levantou-se de repente. O homem estendeu a mão e disse que aguardava ansioso pela cooperação. O desperto sorriu. Eles apertaram as mãos. O caçador olhou para o homem e disse que o sentimento era mútuo. 2 dias depois, Sang-woo olhou ao redor e se virou quando alguém o chamou. O executivo da JM ajustou a gravata e notou que seu cliente havia chegado bem cedo. O rapaz explicou que achou que estavam o esperando e perguntou se era verdade que a associação ficava no centro de caçadores. O agente levantou a mão e respondeu que a maior parte dos departamentos funcionava naquele prédio. Um pequeno dispositivo emitiu uma senha. O edifício estava cheio de pessoas. Uma voz chamava os números para diferentes guichês. O funcionário do centro ergueu as sobrancelhas e perguntou se o visitante realmente queria acesso duplo às áreas de caça.
Sentado diante dele, o jovem confirmou e explicou que tinha a habilidade de clonagem, mas a pulseira de identificação existia em apenas uma cópia. O funcionário comentou que ele era o primeiro desde um jumper a solicitar um duplicado. Enquanto os funcionários buscavam os documentos necessários, o estudante apertou os lábios com nervosismo e pensou que isso era esperado, já que não era uma situação comum. Algum tempo depois, o atendente colocou uma pilha de papéis sobre a mesa, explicou que era uma solicitação de autorização e pediu que o visitante fosse ao órgão governamental preencher os documentos necessários. Os heróis ficaram boquiabertos diante da quantidade de papéis. O gerente pegou-os nas mãos, prometeu resolver e pediu que seu cliente fosse até a sala de demonstração. O desperto agradeceu. Junmo entregou os documentos ao funcionário do centro. O caçador aproximou-se da atendente. Relâmpagos brilharam ao redor dele. Um clone completamente nu surgiu diante dela. O protagonista arregalou os olhos de medo. A mulher apenas ajustou os óculos. O técnico trabalhava na máquina. O engenheiro examinou cuidadosamente a pulseira. O ancião ergueu o polegar e disse que, a partir de agora, as duplicatas poderiam entrar na área de caça escaneando suas digitais. Ele entregou a pulseira a Sang-woo e explicou que consideraram a possibilidade de entradas e saídas simultâneas de diferentes lugares, assim como múltiplos acessos. O homem pousou a mão em seu ombro e afirmou que sua habilidade jamais havia sido vista antes, não só na Coreia, mas em todo o mundo. O garoto abraçou seu duplo e disse que era hora de partirem. O técnico franziu a testa, decepcionado, pensando que ele seria um excelente objeto de pesquisa. O jovem levantou a mão e afirmou que estava tudo resolvido. O CEO o parabenizou. O estudante sorriu, satisfeito por finalmente ter concluído os preparativos para a caçada solo. O agente arqueou as sobrancelhas, confirmou e perguntou se seu cliente pretendia ir imediatamente. O desperto respondeu que não tinha outros compromissos naquele dia. O gerente cruzou os braços e questionou por que sua cópia estava escondida atrás de uma máscara. O caçador explicou que não queria chamar atenção desnecessária. Alguém observava a conversa da sacada. Um estranho, escondido nas sombras, soltou uma risada baixa. Yeseong-shin coçou a nuca, surpreso ao vê-lo ali. E esse foi só o começo. A habilidade de clonagem mal foi ativada. E a vida dele já está prestes a virar de cabeça para baixo. Se curtiu a leitura, deixa o like, comenta o que achou e se inscreve no canal Seu Mangá. Porque nos próximos capítulos, o jogo vai mudar de verdade. Até a próxima leitura!